Boa noite, começa agora a última edição do Jornal 10 desta semana. Vamos às manchetes. Polémica sobre financiamento do Carnaval. PR recebe líderes dos grupos. Conselho de Ministros cria proposta de lei que determina reforma antecipada para trabalhadores municipais de água e saneamento. INE realiza reflexão em comemoração aos seus 20 anos como Instituto. Líbia, passageiros libertados, sequestradores detidos, polícia revista avião. Berlim, perigo imediato afastado, ameaça terrorista continua. Síria, batalhão da Polícia Militar Russa enviado para Alepo. Seguimos agora com o desenvolvimento destas e outras notícias deste jornal. Boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Jornal 10, a última edição que antecede o Natal. A ADVIC consegue levar o Natal mais digno à instituição. O que se conseguiu foi graças à boa vontade de algumas pessoas. O apoio desta vez partiu de um singelo gesto da TIVER. É com o apoio de pessoas e instituições que a ADVIC tem conseguido fazer a manutenção dos seus propósitos. Este gesto feito à ADVIC foi fruto do acaso. A TIVER quis a todo o custo levar dignidade a essa gente tão agradável que frequenta esse centro. Tudo começou assim. O Sr. Marciano Flancy não quer fazer Natal, mas nunca tem apoio, nunca tem forma de fazer Natal. Ou tem um grupo de internos ali, ou tem familiares, ou tem pessoas de sair de centro que agora vivem nessa casa, mas nunca tem como dar uma prenda de Natal. Não falo, o que eles querem fazer? Eles não querem fazer um lanchinho, já não marca dia, mas nunca tem dinheiro, nunca tem como fazer lanchinho. Nós é quanto pessoa, é quanto nós precisa fazer aquele lanchinho. Eles dizem, nós é tanto, nós temos pelo menos X para não fazer aquele festinho. Eles dizem, Marciano, é que é por falta desse X que nós que fazem hoje Natal. A ideia de contribuir para maior dignidade persiste assim como o compromisso de que o Natal do próximo ano seja melhor. A TIVER estará nos momentos importantes da vida desta instituição. A mim também nunca tem, mas junta algumas pessoas amigas, recolhe alguns cozinha pouco, na 2 mais 3 pessoas, faz é para Natal de ADVIC. E esse valor que me entregou o Sr. Marciano ontem é que te permite também que não fazem esse Natal ali mais gentes de ADVIC. É bom que gestos cima que ali, Sr. Marciano, ser feito sempre. Não sabe que nós temos dificuldade, no dia a dia, mas nós podemos acreditar que não também ser um parceiro, quando não está a falar nós, não está a falar TIVER, não está a falar Rádio Dia, não está a falar todo o nosso projeto de comunicação, não queremos ser um parceiro de ADVIC na 2017 para não continuar a ajudar-nos para que ser apenas na Natal, para que ser apenas no mês de dezembro. Foi graças à solidariedade alheia que estas pessoas se juntaram para sorrir e partilhar alegrias. Marciano Monteiro, presidente da ADVIC, não esconde essa realidade. No tempo de festa, normalmente, sendo para si meios, nos está a proporcionar sempre um ambiente diferente, modo aquilo que nos está ali nesse momento. Mas a ADVIC tem dificuldades financeiras e esta conta sempre com o apoio de parceiros, amigos e colaboradores para realmente poder proporcionar esse ambiente diferente que é exatamente aquele que nos está ali, né? E se que fosse essas parcerias, e então aproveita para agradecer imensamente, de profundo coração, em nome de todas as pessoas com deficiência visual que estão ali nesse momento, tanto esse apoio de TIVER que faz possível a realização das nossas atividades. A solidariedade, quando acontece, produz frutos que abonam o humanismo. É urgente o altruísmo. O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, afirmou hoje que o Conselho de Ministros aprovou ontem a taxa de RTC, que vai ter a partir de 2017 o aumento de 3 em 3 anos. De acordo com Elísio Freire, o Conselho de Ministros aprovou a taxa da RTC, afirmando que a partir de 1 de janeiro de 2017 o aumento da taxa vai ser de 3 em 3 anos e com inflação média dos últimos 3 anos. Mas também gostaríamos de dizer que o Conselho de Ministros também debruçou e aprovou sobre a taxa da RTC.
Como sabem, a taxa da RTC é todos os anos atualizada 2,5%, independentemente dos níveis de inflação no país. O Governo considera que nos últimos anos tem havido uma subida exagerada desta taxa, com implicações diretas sobre o preço da eletricidade para as famílias, com grande impacto sobre o custo de vida das famílias. O Governo, tendo em conta também que nos últimos anos temos tido deflação, não se justifica um aumento continuado de 2,5% da taxa, pelo que o Governo, a partir de 1 de janeiro de 2017, vai introduzir o seguinte critério. A partir de agora, o aumento só será de 3 em 3 anos, com a inflação média dos últimos 3 anos. O ministro avançou ainda que, caso a taxa de inflação for elevada, o Governo vai fazer um outro tipo de aumento em negociação com a empresa que cobra esses serviços aos cidadãos. E o Governo ficará com a prerrogativa de, caso a taxa de inflação ser muito elevada, o que dificilmente irá acontecer, tendo em conta as conjunturas atuais do país, ou então caso o nível de aumento possa ser muito elevado, o Governo tem a prerrogativa de fazer um outro tipo de aumento em negociação naturalmente com a empresa e a empresa que cobra esse serviço aos cidadãos. A taxa da RTC foi aprovada ontem no Conselho de Ministros e vai ter para o ano 2017 um aumento que vai ser de 3 em 3 anos, o que vai de acordo com a média dos últimos 3 anos. O ministro do Desporto anunciou em conferência de imprensa que o Governo aprovou uma resolução que concede tolerância de ponto para os dias 26 deste mês e 2 de janeiro, justificando que tanto o Natal como o fim do ano são festas da família com forte raiz cultural. De acordo com Elísio Freire, também foi aprovado no Conselho de Ministros uma resolução que concede a tolerância de ponto para os servidores da administração pública direta e indireta, justificando que esta tolerância é uma forma de unir as famílias nesta época natalícia. O Conselho de Ministros tomou a decisão de aprovar uma resolução que concede tolerância de ponto para os servidores da administração pública direta e indireta e para os dias 26 de dezembro e para o dia 2 de janeiro de 2017. Portanto, o Conselho de Ministros também tomou essa decisão, tendo em conta que tanto o Natal como o final do ano é uma festa da família, uma festa com uma forte raiz cultural no nosso país, e tendo em conta a promoção da família, por facto de sermos um país arquipelágico, as pessoas terem de se deslocar, o Governo decidiu pela tolerância do ponto nos dias 26 de dezembro e 1 de janeiro de 2017. Freire disse que devemos respeitar a nossa cultura e essa tolerância de ponto vai ser também para comemorar os valores do Natal em família. Este ano o Governo só está a conceder o dia 26 e dia 1, ou seja, apenas um dia, pelo facto de ser final de semana, mas também temos que ver que nós temos que respeitar a nossa cultura e o facto de sermos um país arquipelágico e também o facto de termos a necessidade, nesta altura do ano, as famílias estarem todas juntas, e o Governo com esta medida quer promover que as famílias estejam juntas e que também haja uma comemoração dos valores do Natal, o valor da tolerância, da união, do amor, da paz em família. A tradição da tolerância de ponto é sempre 24 de dezembro à tarde, mas este ano o Governo resolveu aprovar esta resolução como forma de promover a união das famílias nesta data. Em virtude da polémica do financiamento do Carnaval, o Presidente da República recebeu hoje na presidência os líderes dos grupos da cidade da Praia. No encontro, os representantes mostram-se abertos ao diálogo como forma de encontrar uma resposta justa. Os líderes dos 5 grupos carnavalescos da cidade da Praia insistem em exigir um tratamento justo e totalitário por parte do Ministério da Cultura. O passo agora dado foi procurar o Presidente da República. O responsável do grupo Vindos do Mar, Vladimir Silves Ferreira, garante que a disponibilidade demonstrada por Jorge Carlos Fonseca deu mais coragem ao grupo. O Presidente da República é uma pessoa que se preocupa muito com a garantia das liberdades e dos direitos dos cidadãos. Portanto, é nessa qualidade que nós viemos falar com ele e, repito, ficamos muito satisfeitos pela forma como ele nos ouviu. Envoltos no que dizem tratamento discriminatório, Vladimir Silves Ferreira disse que está aberto para um diálogo produtivo. Parece-me que valorizar um não significa desvalorizar outros. Portanto, nós continuamos disponíveis para o diálogo.
E o diálogo não se faz com editais, os diálogos fazem-se cara a cara, numa mesma mesa, e nós continuamos disponíveis para esse diálogo. Portanto, aproveitamos aqui a comunicação social para apelar ao Ministério da Cultura para se disponibilizar para o diálogo. Portanto, os diálogos fazem-se na mesma mesa. Portanto, não é com comunicados que essa questão se vai resolver. Já o Ministério da Cultura teria avançado nas redes sociais que diferente deve ser tratado como diferente. Conforme informações avançadas, o Governo pretende deixar o financiamento do Carnaval sob a responsabilidade das câmaras municipais. Esta situação ainda não agrada os representantes dos grupos, pois ainda não tiveram qualquer resposta da edilidade da praia. O Ministro do Desporto retratou alguns assuntos que estavam sob a mesa do Conselho de Ministros. Um deles é a proposta de lei que determina a reforma antecipada dos funcionários dos serviços municipais de água e saneamento. Elísio Freire falou da proposta de lei que determina a reforma antecipada dos funcionários dos serviços municipais de água e saneamento, afirmando que a lei vai funcionar para os trabalhadores com mais de 55 anos ou com mais de 24 anos de trabalho. Esse regime será basicamente o seguinte: o pessoal que está em contrato ou regime de emprego com mais de 55 anos ou 24 anos de serviço prestados portanto, irá para um regime de reforma antecipada. A reforma será calculada de forma proporcional, ou seja, aquilo que a lei permite. Aqueles que não têm um contrato com as câmaras, que o regime do contrato não cumpre os requisitos de um contrato de emprego, irá naturalmente para o regime de pensões do regime não contributivo, desde que tenha mais de 60 anos de idade. Foi ainda visto o decreto-lei que cria a Comissão de Prevenção do Álcool e Outras Drogas. O Governo vai colocar o combate ao alcoolismo e outras drogas no centro da política social, disse o Ministro. A nível também do Conselho de Ministros, aprovamos a criação, o decreto-lei que cria a Comissão de Prevenção ao Uso do Álcool e de Outras Drogas. Aqui há uma mudança de vertente. Como sabem, existia a Comissão de Coordenação do Combate à Droga, e neste caso que era tutelado pelo Ministério da Justiça, numa base mais de repressão e de combate já numa fase de dependências, e não se incluía o maior flagelo da nossa sociedade atualmente, que é o álcool. O Governo, com este decreto-lei sobre a questão da Comissão de Coordenação de Prevenção do Uso do Álcool e de Outras Drogas, vai colocar o combate ao alcoolismo e as dependências do álcool no centro da política social. A reunião do Conselho de Ministros aconteceu ontem, onde foram aprovados decretos-lei destacados hoje na conferência de imprensa pelo Ministro do Desporto, Elísio Freire. O primeiro-ministro José Ulisses Correia Silva efetuou esta sexta-feira uma visita de cortesia ao município da Praia, a convite da Câmara Municipal, organizadora tradicional do ato. Um dos objetivos é reafirmar o compromisso com a cidade capital. Um ano depois, Ulisses Correia Silva regressa a casa onde esteve por 7 anos. Uma caminhada que lhe terá conduzido à vitória em 2016. Nas vésperas do Natal, o sentimento de Ulisses é de nostalgia. É sempre um prazer, é um privilégio estarmos novamente nos espaços do Conselho da Praia, um lugar onde eu passei algum tempo, 7 anos e meio, mas não é com nenhum sentimento de nostalgia. Uma das finalidades desta visita, segundo Ulisses Correia, é reafirmar o compromisso com a cidade capital. Inclusive, falou da introdução do diploma no Parlamento. Estamos já a começar a trabalhar no sentido de termos todo o trabalho técnico feito para até o final do próximo ano podermos estar em condições de introduzir o diploma no Parlamento. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Oscar Santos, realçou que a praia merece um estatuto especial por razões várias. O custo da capitalidade, nós sabemos que é a cidade com maior crescimento da população, cerca de 2,4% por ano, superior à média nacional de 1,7%. Nós temos uma população ambulante de 40 mil habitantes, significa que é uma pressão constante sobre a cidade
no nível de emprego, saneamento básico e educação. De acordo com Oscar Santos, esta visita serve também para dar conhecimentos às obras de drenagem em curso e outras necessidades que a cidade tem. Para além do Passos do Conselho, os chefes executivos, juntos dos demais ministros, efetuarão visitas ao Projeto Funtão, à Direção da Proteção Civil e Bombeiros, da Guarda Municipal e ao Mercado do Platô. O INE realizou hoje uma reflexão em comemoração dos 20 anos da sua criação e teve como objetivo integrar todos os trabalhadores daquele instituto e discutir os projetos do INE para o futuro. De acordo com o vice-presidente do INE, Celso Soares, o objetivo desta reflexão é de integrar todos os trabalhadores, afirmando que o Instituto é dos trabalhadores e que não deve ser pensado ao nível do Conselho de Administração. O grande objetivo é exatamente integrar todos os trabalhadores, porque nós consideramos que o Instituto é dos trabalhadores e não deve ser pensado a nível do Conselho de Administração. Nós tentamos partilhar todas as decisões com os trabalhadores e o resultado dessa discussão é exatamente para tentarmos encontrar os melhores procedimentos de forma a podermos materializar a partir do próximo ano todos os projetos que nós temos. Acerca dos trabalhos feitos pelo INE, Soares avança que o Instituto trouxe imensas vantagens tanto para os trabalhadores como para Cabo Verde nos últimos anos, destacando algumas realizações feitas pelo INE. Em 96, com o Decreto 49 de 23 de dezembro, foi transformado em Instituto Nacional de Estatística com ganhos consideráveis e desde 96 até agora nós realizamos todos os anos o recenseamento das empresas, já realizamos o inquérito demográfico de saúde reprodutiva, vamos implementar agora em janeiro o próximo inquérito demográfico de saúde reprodutiva, já realizamos inquérito às despesas e receitas familiares. Enfim, o Instituto Nacional de Estatística trouxe vantagens enormes, não só para os trabalhadores, como também para o país. Já para o ano 2017, o INE tem novos projetos a realizar, como a implementação do inquérito demográfico da saúde reprodutiva e o gabinete de censo que vai preparar a mobilização de recursos dos aspectos metodológicos para a elaboração do censo 2020. No ano 2017 temos projetos importantes não só no que diz respeito aos recursos humanos, que constituem um ativo fundamental da instituição, como também vamos, a partir de janeiro, implementar o inquérito demográfico de saúde reprodutiva e também o gabinete de censo que vai preparar a mobilização de recursos, os aspectos metodológicos para a elaboração do censo 2020. Como sabe, o INE é dos poucos institutos nacionais de estatísticas da sub-região que tem realizado com prioridade exigida o censo da população, que é feito de 10 em 10 anos. Celso Soares ainda avançou sobre o protocolo de colaboração entre o INE e a Presidência da República, dizendo que o INE está aberto para estabelecer parcerias com todos os parceiros, de forma a satisfazer as necessidades dos utilizadores. O INE tem estabelecido protocolos com vários parceiros, privados, públicos, e hoje concretamente vamos assinar com a Presidência da República, que nós consideramos que é um órgão muito importante do país, e o INE, por ser uma instituição importante e de destaque no país, também está aberto a estabelecer parcerias com todos os parceiros, de forma a produzirmos indicadores que satisfaçam as necessidades dos utilizadores. Em comemoração dos 20 anos como instituto, o INE também homenageou os funcionários reformados do mesmo. Com 20 anos de existência, o INE é uma instituição de destaque e referência em Cabo Verde. O grupo de teatro do Centro Cultural do Mindelo volta a encenar a peça Blimundo, desta vez para uma plateia infantil em Ribeira de Carquinha, São Vicente. O espetáculo será uma prenda de Natal oferecida aos pequeninos no domingo, dia 25. Conforme o Online Expresso das Ilhas, esta é a terceira versão da lenda levada a palco este ano. Esta adaptação do conto tradicional cabo-verdiano ao universo infantil é da autora do dramaturgo Capelã Neves e foi pela primeira vez encenada em dezembro de 2013. No ano passado, o GTCCM levou a peça a São Nicolau em agosto e voltou com ela ao palco em Mindelo no mês de dezembro. A história do boi Blimundo é uma das mais célebres da tradição oral cabo-verdiana
e tem sido recorrente a sua adaptação às mais diferentes expressões artísticas. Nesta versão, com a dramaturgia de Caplan Neves e a encenação de Josina Fortes, sobem ao palco 12 atores. A cenografia é de João Brito e desenho de luz é assinado por Adilson Spínola, Éder Fonseca e Caplan Neves. Dividem a sonoplastia Ida Delgado e o responsável pela luz e os figurinos são produção do coletivo. Sexta-feira, último dia da rubrica Opiniões Fortes desta semana. Vamos acompanhar esta última narrativa desta semana. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Olá, sou o Carlos Monteiro e volto a estar consigo neste espaço semanal de opiniões. A 2 dias do Natal, primeiramente queria desejar a si, a sua família, santa paz em casa e votos de muito boas festas. Nesta quadra de solidariedade, hoje optei por trazer cá, falar de uma organização muito especial em Cabo Verde. Estou-me a referir às aldeias infantis SOS de Cabo Verde. Estas aldeias, para quem não conheça ou não saiba, foram fundadas logo após a Segunda Guerra Mundial por Hermann Meiner, que é um austríaco que teve um sonho de dar uma família, um pai, uma mãe, aliás, neste caso, uma mãe e irmãos às crianças órfãos saídas da guerra. Era este o sonho. E com este sonho, em 1949, depois de muita luta, ele conseguiu abrir a primeira aldeia numa cidade austríaca de Imst. Em Cabo Verde, a associação chegou há cerca de 30 e tal anos atrás, nos inícios dos anos 80, onde em 1984 foi fundada a primeira aldeia na cidade da Somada. E posteriormente veio a ser feita outra aldeia em Ribeirão Chiqueiro. Também em São Vicente existe um centro comunitário e também há outras ações do projeto em alguns bairros onde o projeto elegeu para fazer projeto social. Nessas aldeias existem 10 casas em cada elas e com uma média de 5 a 6 crianças por casas. E a organização no passado começou como uma associação, hoje passou a uma fundação de pessoa coletiva de direito privado. Pois, feita uma breve resenha do que é, portanto, a organização em Cabo Verde, então vamos falar qual é a missão. É não mais do que construir famílias para crianças em risco, ajudar a moldar o futuro das mesmas, participar no desenvolvimento das comunidades. Porém, para tudo isto é necessário o financiamento. Também dizer que essa fundação é financiada em 80% pela Federação Internacional, onde ela é filiada. Houve em tempos também grande apoio da parte de aldeias SOS de Luxemburgo, que parece que, entretanto, que não continua. E em termos do Estado de Cabo Verde, há também apoios em termos de incentivos fiscais, incentivos aduaneiros, bem como alguns protocolos celebrados com o ICA, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Visto então o que são as aldeias SOS em Cabo Verde, poderemos então perguntar pelo resultado. O que foi ao longo de todo esse tempo em Cabo Verde? O que podemos dizer é que é um resultado muito positivo. Atualmente podemos contar com mais de 200 de cidadãos cabo-verdianos que cresceram e educaram nessa instituição e que hoje têm as suas vidas muito bem-sucedidas. Porém, também a aldeia agora trilha por novos modelos. Segundo diretivas da ONU, por exemplo, agora é preferível ter alguns trabalhos dentro das comunidades, ou seja, não fazer aldeias fora das comunidades, mas levar esse trabalho para dentro das comunidades, construir casas em que poderá haver casas de acolhimento inseridas nas comunidades. É uma ideia, é um projeto que agora a Aldeia SOS vai tentar fazer. Penso que vai arrancar um projeto piloto em Santa Cruz ainda este ano ou início do próximo. Outra ideia é também trabalhar junto com
com as famílias para prevenir a questão do abandono das crianças e tentar trabalhar a causa e não vir trabalhar a consequência, ou seja, trabalhar a montante e desse flagelo de ter as crianças sem um amparo familiar. Então, do sentimento que nós conseguimos aferir do projeto Aldeia SOS, há um apelo que precisam e que querem fazer à sociedade, que é esperar mais apoio e mais participação da mesma neste projeto, que afinal é para nós todos. Para se apoiar este projeto, há até uma forma muito simples, que é de se apadrinhar uma criança. Neste momento, existem uma bolsa de 1.600 padrinhos. A meta que o projeto pretende atingir é de 1.800. Faltam, portanto, 200 padrinhos a ser angariados e é cada um padrinho uma criança. Neste momento, portanto, estão 200 crianças para serem apadrinhados. E para fazer isso é simples, basta preencher uma ficha como esta e, portanto, com os dados, e as pessoas podem ter um encargo que varia desde os 500 escudos aos 1.000 escudos, depende da condição da pessoa que queira ajudar. Para finalizar, caro telespectador, queria aqui desejar os votos de muito bom Natal. Não vou dizer próspero ano novo porque ainda estarei cá antes do fim do ano. Obrigado. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. África em manchetes a partir de agora com a VOA. A Suíça, segundo as Nações Unidas, no Congo Democrático, as forças de segurança mataram cerca de 40 pessoas, na sua maioria protestando contra a recusa do presidente Kabila de deixar a presidência. A Suíça, as Nações Unidas acreditam que cerca de 5.000 migrantes morreram afogados no Mediterrâneo durante o ano, uma média de 14 pessoas por dia. A Suíça, a Organização Mundial de Saúde, revelou que a vacina para o ébola mostrou ser eficaz durante testes clínicos experimentais. África do Sul, cerca de 700 pessoas sem casa, muitas delas migrantes, vivendo nas ruas da cidade do Cabo, receberam um almoço de um restaurante local. Togo, antigo treinador de futebol, Bana Chanir, recusa acusações de corrupção e de combinar resultados que lhe foram feitas para a FIFA.